Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo. Vamos continuar o nosso devocional no livro de Salmos, Salmo de número 5, somente o versículo 3, hoje, diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Até aqui. Diante das suas circunstâncias difíceis, da perseguição que Davi passava, os seus inimigos o rodeando ali, nós vimos que ele clamou ao Senhor, Ele chama a atenção de Deus para a sua dor, o seu gemido. Ele clama, ele implora pela intervenção divina. E aqui nós temos, logo pela manhã, Davi, ele se coloca a orar, a clamar ao Senhor. Fala tanto de um hábito aqui, um hábito que ele já tinha de orar, como também diante da sua necessidade, diante da sua aflição, o gemido da sua alma, a sua dor, ele logo se dispôs em, pela manhã, apresentar diante de Deus a sua oração. Veja, quem sabe os perigos que nós teremos no dia, As tentações, quem sabe as dificuldades que nós vamos enfrentar, Acidentes variáveis que nós temos, Podemos sofrer, decepções, lutos, tantos perigos que nos rodeiam, Quantos perigos tem à nossa volta, quantas situações difíceis podem surgir. Então, assim como o salmista Davi, nós também devemos, pela manhã, apresentar a nossa oração. Pela manhã, fazer conhecido diante de Deus as nossas necessidades. O salmista aqui descreve que logo pela manhã, a oração dele era ouvida por Deus, fazia conhecida diante do Pai. Nós temos aqui alguém que reconhecia a necessidade de uma proteção divina, a necessidade do auxílio divino em sua vida. Quando você está abatido, fraco, angustiado com alguma coisa, aí sim, logo pela manhã você se dispõe a orar, você se dispõe a buscar, você se dispõe a buscar a Deus. Veja, diante das nossas fragilidades, nós somos fracos. Uma doença pode nos levar a dor, a irmos à cama, ao chão. Um simples vírus, por exemplo, como foi o coronavírus, pode causar pânico em todo o mundo, todas as pessoas desse mundo. Então nós somos fracos, nós precisamos de Deus. Nós dependemos e precisamos da orientação divina para os nossos planos, projetos, para nossas decisões. Você precisa de orientação. Então você precisa buscar a orientação. É isso que Davi está indo diante de Deus, apresentando a sua causa e pela manhã fazendo conhecido as súplicas diante de Deus, para que assim ele recebesse orientação, para que ele recebesse alívio, proteção. Você precisa aprender a se revestir do Senhor e da força do seu poder todos os dias. Pela manhã é um momento muito agradável de você se prostrar diante de Deus em oração, sim. Mas se você não puder pela manhã, tire um tempo, mas não deixe de fazer conhecida diante de Deus as suas orações. Como o salmista diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Apresentar a sua causa diante de Deus. Apresentar diante de Deus a sua súplica, as suas decisões que você vai tomar e consultar ao Senhor sobre os seus projetos e planos. Apresentar ao Senhor as suas dificuldades. Aqui nós vemos também que o salmista diz, e fico esperando. Ele orou, ele apresentou diante de Deus a sua necessidade, a sua causa. Agora ele estava esperando de Deus a orientação. Agora ele estava esperando de Deus o alívio. Agora ele estava esperando de Deus a resposta pela sua oração. E ele ficou esperando. Ficar esperando dá a ideia de você ter esperança que Deus vai responder. Veja, há pessoas que oram, elas buscam de Deus a orientação, o alívio, elas buscam de Deus, mas ao invés de esperar a resposta divina, ao invés de esperar o agir divino na sua vida, na sua causa, nas suas circunstâncias, elas resolvem resolver as coisas com a sua própria mão, com a sua própria força. Elas resolvem agir sem consultar a Deus, agir sem esperar a direção divina. Lembro aqui de Saul, que recebeu uma ordem de Samuel,
ele não deveria oferecer sacrifício até que Samuel chegasse, né? Que o próprio Samuel iria ali conduzir o sacrifício. Porém, Saul, pressionado pelo povo, né? Pressionado pelo povo ali, ele, ao invés de esperar Samuel, ele ofereceu o sacrifício e assim desobedecendo a ordem. E quando Samuel chega, ele entende que fez tudo correto, mas Samuel ainda mantinha o rei vivo, os animais ainda estavam vivos, não cumpriu a ordem de Deus, não esperou Samuel chegar. O resultado foi que Samuel disse: olha, hoje o Senhor teria estabelecido o seu reinado para sempre. Mas por causa disso passou a outro, né? Outro melhor do que tu, que era Davi. Mas vemos que ele tomou decisões ali apressadamente, sem esperar. No caso, ele já tinha a direção de Deus, mas ele ultrapassou a direção de Deus. Ele não ficou ali, ele não agiu como deveria. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Tanto o tempo certo de agirmos, quanto como as decisões corretas que nós devemos tomar. Ficar esperando denota também a dependência de Deus. Ele espera no Senhor. Esperar no Senhor às vezes é difícil, porque as circunstâncias o apertam, as dificuldades surgem e você clama diante de Deus uma palavra e muitas vezes não é no seu tempo. A voz de Deus se cala naquele momento, mas é um chamado simplesmente a confiar. Confiar que Deus agirá no momento oportuno. Confiar na providência divina em sua vida. Tenha paciência. Paciência é uma das palavras-chave. Porque Deus está agindo em nosso favor. Deus está agindo para trazer a resposta da nossa oração. Então o salmista diz, olha, ele apresentava a sua oração e ficava esperando. Com a certeza, Deus conduzirá, Deus falará, Deus agirá no momento oportuno. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nos gera em nós, Senhor, paciência. Para esperarmos o tempo oportuno, Senhor. E sabermos lidar com todas as circunstâncias adversas. Primeiro, buscar diante do Senhor o auxílio, buscar diante do Senhor ali a confiança e esperando na Tua graça e no Teu amor, Pai. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, a deixar o seu like, o seu comentário, para que mais pessoas, o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.